Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ontem, conversando com uma paciente, e ela me disse assim, é porque eu sou ignorante, viu, em relação a isso. Aí eu disse, que bom. Ela disse, como assim? Eu disse, isso é uma expressão minha. Você sabe qual é a diferença entre o ignorante e o burro? É que ignorante é aquela pessoa que reconhece o desconhecimento dele a respeito de algo. O burro é uma pessoa que, isso na linguagem corriqueira, é óbvio que eu estou dizendo. Burro seria aquele que tem uma ideia e não admite a contradição, absolutamente. Então ele pressupõe um conhecimento que ele não tem. E claro, a partir dessa brincadeira evoluiu a conversa para outro caminho. Mas aí me veio à tona por que Sócrates, o filósofo Sócrates do quinto século antes de Cristo, em Atenas, colocava tanta ênfase nessa frase dele, que a única coisa que eles tinham conhecimento era a ignorância dele. Porque ignorar é reconhecer uma falta. Ignorar é dizer, não sei isso. É uma afirmação plena de que do meu limite. Enquanto que a prepotência é sempre uma afirmação sobre o outro, né? Então, eu tenho certeza e você é que está errado. Então, por isso que quando eu brinco e eu digo que a ignorância é uma bênção, não é burrice. Ignorância é o reconhecimento dos próprios limites do conhecimento. Aliás, essa é exatamente a essência do pensamento científico. É de que, a priori, nós não sabemos as coisas. Nós pesquisamos as coisas. E a todo momento, um verdadeiro cientista, ele põe em dúvida o que está acontecendo. E se não fosse assim? Newton, quando ele pergunta, quando supostamente uma maçã havia caído perto dele, e ele se pergunta, e se tiver uma explicação para isso? Então, por que eu estou trazendo à tona essa questão que eu estou embaralhando coisas de natureza algo jocosas e coisas mais profundas? Porque a convicção absoluta, aquela certeza pétrea, aquela irremovível, no vídeo passado, que eu dei o título de Convicções e Delírios, por que eu disse eu usei esse termo convicções e delírios? Porque essa linha não é muito nítida, é uma linha tênue. Parece que, e o que eu vou dizer é algo de provocativo, convicção é o que eu tenho, delírio é o que o outro tem. Parece que as coisas são existencialmente, ou pelo menos no dia a dia, as pessoas se comportam assim. Eu tenho convicções, eu sei, e você é o delirante. E isso traz para nós, psiquiatras, uma dificuldade imensa, retomando o assunto do vídeo passado. Por quê? Porque quando a afirmação é obviamente estranha, fica fácil. Mas se ela for original, ela também será estranha. Quando Leonardo da Vinci desenhou algo similar ao helicóptero, provavelmente um homem voar na época do Renascimento seria tido como uma ideia delirante. Como um homem vai voar se ele não tem asa? Como algo mais pesado do que o ar se sustenta? E aí volta uma outra questão, de que as convicções se baseiam muito no senso comum. E como eu costumo dizer a todo paciente meu, senso comum não é bom senso. Senso comum é algo que aparentemente é razoável e, portanto, a pessoa dá fé absoluta àquilo. Se aconteceu comigo, acontece com todos. Daí porque no pensar científico, replicar é fundamental. Não basta um cientista afirmar, isso aconteceu. Em qualquer área científica, é preciso que outras pessoas repitam o mesmo experimento e obtenham o mesmo resultado. Só assim, após a replicação disso, é que algo é afirmado. Na medicina é exatamente isso.
Nenhum tratamento é afirmado na medicina como um protocolo de tratamento se não for replicado com sucesso similar. A experiência casuística, ou seja, a minha experiência como profissional ou como paciente, ele não determina que isso será para todas as pessoas, mas em geral, o meu ponto de vista predomina sobre a razão. Por isso que na definição original de delírio de Cowley e Jaspers, ele dizia que era um juízo falso ao qual a pessoa emprestava uma certeza absoluta e que não era removido pelo arrazoamento lógico. Mas isso, uma convicção também é assim. Fanáticos, pessoas de crenças sólidas, todas essas coisas, elas estão numa linha muito tênue em relação a uma afirmação delirante. Por isso que quando se vem a um psiquiatra, é muito mais fácil a gente diagnosticar como ideia delirante, ou seja, como um juízo falso ao qual a pessoa empresta convicção absoluta, algo que tem a natureza estranha. Estranha, mas aí novamente a questão, estranha para mim, que eu sou diagnosticador. Porque muitas coisas podem ser estranhas para mim, voltando à questão original, porque eu ignoro. Há uma história contada por Kurt Schneider, que é um discípulo de Karl Jaspers, um dos grandes psicopatólogos, talvez o grande psicopatólogo da fenomenologia. Há uma história contada no livro dele, Psicopatologia Clínica, em que ele fala de um paciente internado na época, num asilo na Alemanha, e que durante anos ele era tido como delirante porque ele afirmava que ele era amigo pessoal do Kaiser, do imperador germânico. Passado-se muito tempo, não me recordo agora quanto, mas coisa de décadas, se descobre que efetivamente ele era filho do jardineiro do Palácio Imperial e tinha sido companheiro de infância do então Kaiser. Então a afirmação dele era aparentemente tão absurda que foi tomada como ideia delirante, porque as pessoas desconheciam a origem dele. Daí porque em psiquiatria é fundamental uma história longa e repetidamente se buscar. Como eu costumo dizer, o paciente psiquiátrico é uma cebola. Cada vez que nós encontramos o paciente psi, que eu me refiro da área psi, toda vez que nós nos encontremos, há sempre uma camada a ser retirada, há sempre um avanço em relação ao conhecimento. E aí nós voltamos para a questão original. Há a respeito da ignorância, da afirmação do meu limite do conhecimento. Há uma frase, obviamente uma brincadeira que é atribuída a Homer Simpson, mas que traduz muito o que eu estou pensando e que eu repito muito, porque isso eu acho que é uma forma de se trabalhar na área psi. Diz a frase que toda a pressuposição é a mãe de todas as merdas. O pressupor aí volta a bater com a ignorância. É o contrário da ignorância. Ignorar é um paciente me dizer, eu estou ansioso, e eu tomar isso como o que ele está dizendo corresponde ao que eu penso. E se não for assim? E se a minha forma de entender a ansiedade for diferente da dele? Então, é sempre bom na área psi que nós perguntemos ao paciente, isso que você está dizendo, traduza de uma outra forma. Ou como eu já disse aqui várias vezes, eu sempre uso essa imagem. Imagine que essa palavra que você está usando, vamos supor, eu estou deprimido, seja o título de uma caixa e que eu abra essa caixa aqui à sua frente. Eu quero que você olhe para dentro da caixa, esqueça o nome e me diga o que é que tem aqui dentro. Por quê? Porque, novamente, repetindo coisas que eu bato e rebato aqui. As palavras na área psi são conhecidas, mas os conceitos não. Então, quando eu digo, começando, de que a ignorância é uma bênção
e a pressuposição é mãe de todas as merdas, do que partir do conhecimento. É uma frase que o criador do psicodrama, Moreno, ele afirmava que a cabeça dos outros não é transparente. Ou seja, eu não peço, a pressuposição é como se a cabeça do outro fosse transparente e eu pudesse saber o que ele está pensando. E o que é que isso tem a ver com convicções e delírios? É porque a única forma que nós temos como ser humano de nos preservarmos dessa cristalização, dessa petrificação do conhecimento, é ter uma dúvida, aquilo que Descartes chamava de dúvida metódica. Não é a dúvida obsessiva de uma sensação de dúvida, mas questionar as coisas. Há outro dia eu até postei isso aqui. Carl Sagan, um grande astrônomo já falecido, mas que talvez seja muito mais conhecido pela divulgação científica, que ele conta que ele foi a uma escola infantil de pessoas de 6, 7 anos, e ele disse que descobriu uma sala de só cientistas, porque as perguntas que eles faziam eram perguntas científicas, que era: por que a grama é verde? Por que o céu é azul? Por que a noite é escura? Por que eu vejo estrela de noite e não vejo de dia? Por que a gente tem dedo? Essas são as perguntas que Carl Sagan diz que são perguntas científicas. E aí ele diz, quando depois eu fui fazer palestra, vamos supor, equivalente ao ensino médio nosso, ele perguntava: cadê essa curiosidade que é a essência da ciência? Aliás, a palavra curiosidade, em latim, vem de uma raiz cur, a primeira sílaba, que significa porquê. Isso é a essência. O porquê, o questionamento sobre as coisas é o que nos protege da fossilização, da petrificação do conhecimento. De estar sempre disposto a encarar que pode não ser assim. E é exatamente isso que conduz a relações harmônicas. No psicodrama, duas técnicas do psicodrama, que nós chamamos de inversão de papel, significa que nós estamos trabalhando com uma pessoa em psicoterapia e eu peço que ela tome o lugar da pessoa com a qual ela está falando, ela está se referindo. E nós começamos a trabalhar como se ela fosse a pessoa. Ou seja, vamos supor, eu e o paciente, ele está falando de um amigo dele ou de um sócio dele, e eu peço que ele assuma o papel do sócio, e nesse momento, ao assumir o papel do sócio, na terminologia psicodramática, nós o ajudamos a incorporar essa personagem, e eu assumo o papel dele. E nós começamos a repetir o mesmo diálogo que ele estava descrevendo, nós começamos a fazê-lo dramaticamente. O que Moreno queria com isso? Não é que a pessoa concordasse com o outro, não, mas pudesse ver o ponto de vista do outro. Tomar o papel do outro, ou seja, olhar o mundo com um outro ângulo, é como se eu estivesse duas posições aqui, né? Vocês estão vendo 2 dedos, a partir desse dedo, a referência desse dedo com o meu nariz, com a ponta do meu nariz, é diferente dessa. São 2 dedos diferentes. Na inversão de papel seria isso. A experiência do dedo da mão direita ver como o dedo da mão esquerda vê, e a experiência do dedo da mão esquerda ver como o dedo da mão direita vê. Isso, graficamente, é o que nós chamamos de inversão de papel. É a incorporação de uma visão de mundo para enriquecer a nossa. Não para necessariamente mudar a nossa, mas enriquecer a nossa. Ou seja, em suma, a ignorância, o reconhecimento do limite do conhecimento, isso é a essência da nossa estada no mundo. A pressuposição, ou seja, criar realidades na minha cabeça e aplicá-las sobre o mundo, não só dá margem às desavenças, como dá margem à construção dos delírios, porque o delírio é uma pressuposição do ponto de vista psicopatológico. Mas se nós tirarmos a psicopatologia, nas relações humanas essas mesmas coisas acontecem. Espero que mais uma vez essa discussão haja sido útil. Tchau.